comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, automaticamente eles iriam morrer. E nós sabemos que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles não morrem imediatamente. Adão e Eva ainda ficam vivos, mas no momento que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, aconteceu uma morte. Qual é esta morte? A morte espiritual. E o que é essa morte, pastor? É uma separação entre o homem e Deus. É uma separação entre o homem e Jesus. E aí nós vamos observar que aconteceu primeiro a morte espiritual. E quando, amado irmão, o homem está distanciado de Jesus, ele está morto espiritualmente. O espírito dele está morto. Ele não tem vida espiritual. Mas também essa morte significa um segundo tipo de morte. E qual é esse segundo tipo de morte? Morte física. Nós sabemos que a morte ela só entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Nós sabemos que Adão comeu daquele fruto, ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Mas nós vamos observar, amados irmãos, que passou-se alguns anos e nós sabemos que Adão e Eva vieram a morrer, e a partir de Adão toda a humanidade morre fisicamente. É por isso que eu e você morremos. É por isso que eu e você, amado irmão, hoje morremos por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Mas Deus, ele não criou o homem para morrer. É por isso que nós não estamos acostumados com a morte. Quando morre alguém da nossa família, mesmo que já tenha idade, amado irmão, avançada, nós choramos, nós ficamos tristes, nós se lamentamos, porque o homem não foi criado para morrer. O homem ele foi criado para ter intimidade com Deus. O homem foi feito, amado irmão, para ter harmonia e intimidade com o Senhor. Então nós vamos ver que uma quarta obra do diabo é a morte. E qual é essa morte? Morte espiritual. Separar o homem de Deus. Através de quê? Através do pecado. E segundo, morte física. Então nós vamos ver que uma quarta obra do diabo é causar morte. É causar morte, morte espiritual e morte física. Mas nós vamos ver, amado irmão, que para a morte física não há solução. Todos nós vamos passar pela morte física, a não ser que eu e você sejamos arrebatados antes de nós descermos a sepultura. Tirando isso, todos nós iremos morrer. Nós iremos morrer. Mas para a morte espiritual existe esperança. Para a morte espiritual, para nós termos vida espiritual, há esperança. E qual é esta esperança? Jesus Cristo. Jesus, ele é esta esperança. Jesus é aquele que nos dá vida espiritual. E essa vida espiritual, ela sendo atribuída a mim e a você, a Bíblia diz que nós vivemos eternamente. A Bíblia diz que o nosso corpo corruptível será transformado. A Bíblia diz que nós passaremos uma eternidade com o Senhor. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando nós se aproximamos de Jesus e se entregamos a Ele, temos como reverter esses dois tipos de morte. Sim, se Jesus não voltar, nós iremos, se Ele não nos arrebatar antes nós morremos, nós iremos sim descer a sepultura. Mas a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo número 4, fala que até os corpos daqueles que morreram crendo em Jesus serão arrancados da sepultura e serão transformados em um corpo glorioso, e encontrarão o Senhor nos ares, e vamos viver para sempre com o Senhor. E nós vamos observar em João capítulo 10, versículo número 10, que Jesus vai dizer, ele vai dizer assim: olha, o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu venho para que tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus, ele tem a vida abundante, amado irmão, para mim e para você. Nós vamos ver também no Evangelho de João, capítulo de número 11, Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26.
olha o que Jesus ele vai dizer. Evangelho de João, capítulo 11,